Ela surgiu no acostamento, com um vestido elegante, mas todo sujo de barro. O rosto carregava um misto de cansaço e mistério. O motorista que a encontrou era um homem simples, desses que acordam cedo para trabalhar na estrada, dirigindo com humildade e coração aberto. Ele só queria ajudar, mas não imaginava que aquela mulher, aparentemente perdida, era ninguém menos do que a dona da maior fazenda da região, e que o encontro dos dois iria mudar tudo. Vista de caminhonete de frete. Não era caminhoneiro de rota longa, não. Fazia viagens entre Uberaba e cidades próximas, levando produtos da feira, ferramentas, ou até mesmo gente precisando de carona barata. Morava num bairro afastado, com a mãe doente e um filho pequeno, que criava sozinho desde que a esposa os deixou há 3 anos. Naquela manhã de segunda-feira, ele saía de Uberaba com destino a uma fazenda afastada chamada São Vicente, levando umas caixas de suprimentos agrícolas. O tempo estava estranho, meio nublado, e a estrada de terra já começava a virar lama. Foi num desses trechos que ele viu ela, uma mulher de salto baixo e roupa clara, completamente fora de lugar naquela estrada poeirenta. Ele parou imediatamente. "A senhora tá bem?" perguntou, com o braço apoiado no volante. Ela olhou com uma expressão cansada. "Meu carro quebrou, ali atrás, numa curva. Já tentei ligar, mas o sinal aqui sumiu." Ele desceu do carro e olhou em volta. Nenhum veículo à vista. "Entra aí, dona. Eu tô indo pra fazenda São Vicente. Quer carona até lá? Lá sempre tem alguém com rádio." Ela hesitou por um segundo, como se medisse quem ele era. Então entrou. Durante o trajeto, ela pouco falou. Disse que se chamava Elisa, que estava visitando a região, e que o carro era alugado. José notou que, embora tentasse parecer comum, ela tinha um jeito refinado. Mãos bem cuidadas, perfume caro, ainda que ofuscado pela poeira do caminho. Quando chegaram à porteira da fazenda, um funcionário veio atender. José achou estranho a reação do rapaz ao ver a mulher. Ele ficou pálido, engoliu seco e abriu o portão com uma reverência visível. Elisa apenas assentiu com a cabeça. José estranhou, mas deixou passar. Ela agradeceu, pegou uma sacola no banco de trás e antes de sair, olhou para ele. "Seu nome é José, né?" "É sim, dona. A gente vai se ver de novo. Obrigada pela ajuda." Ele apenas sorriu e foi embora, meio sem entender o que tinha acontecido. Naquela noite, ao contar o episódio à mãe, ela comentou: "Você sabe quem é Elisa? Se for quem eu tô pensando, é a herdeira daquelas terras todas. A filha do finado doutor Maurílio. Mas ela sumiu fazia anos." José ficou com aquilo na cabeça. No outro dia, quando voltou à fazenda para uma entrega, foi barrado na entrada. O mesmo funcionário que antes o tratou bem agora o mandou embora, dizendo que a encomenda seria feita por outro caminhão. "Mas por quê?" perguntou José. "Ordem da dona. A mesma mulher que ele tinha ajudado no barro, agora mandando não deixar ele entrar?" E foi aí que tudo começou a se complicar. Naquela noite, José Cláudio não dormiu direito. A cabeça fervilhava com a ideia de que tinha levado nada menos do que a dona da fazenda no banco do passageiro, e ela nem tinha se apresentado de verdade. Ainda por cima, tinha mandado impedir a entrada dele no outro dia. Aquilo o incomodava profundamente, mais pela atitude fria do que por orgulho. Nos dias seguintes, ele tentou tocar a vida. Fez outros fretes, cuidou do filho pequeno, o Gabriel, de 6 anos, e acompanhou a mãe no posto de saúde. Mas em cada curva de estrada, em cada manhã silenciosa, o rosto da tal Elisa voltava na memória. Aquela expressão enigmática, como quem carrega um fardo antigo. José não sabia explicar, mas sentia que tinha algo errado naquela história. Foi numa manhã de sexta-feira que ele recebeu um envelope estranho, entregue por um motoboy. Dentro, havia um bilhete escrito à mão. "José, preciso conversar. Me encontre na Praça do Coreto, sábado, às 15 horas. E..." Ele quase amassou o papel, mas algo impediu. No sábado, chegou pontualmente na Praça do Coreto, no centro velho de Uberaba. E lá estava ela. Cabelos soltos, roupas discretas, mas o mesmo ar de quem pertence a outro mundo. "Obrigada por ter vindo", ela disse, e pela primeira vez, sorriu de verdade. "Não entendi nada. Primeiro você agradece, depois me proíbe de entrar na fazenda." Ela baixou os olhos. "Eu precisava te proteger."
Proteger de quê? Eu sou só um motorista. Justamente por isso. Porque você é um homem bom. E se soubessem que você me ajudou naquela estrada, talvez te envolvessem nisso tudo. Nisso o quê? Ela respirou fundo. Meu pai, Dr. Maurílio, morreu há 2 anos. Mas ele deixou um testamento escondido. Nele, ele declarava que queria dividir parte das terras com os antigos funcionários da fazenda. Só que isso nunca veio à tona. Os atuais administradores esconderam tudo. E eu descobri isso só agora, quando decidi voltar. José franziu o senho. E o que eu tenho a ver com isso? Porque você viu algo que eles não queriam. Você me viu chegando sozinha, na estrada, suja, sem carro. E eles precisam manter a versão de que eu nunca estive ali antes. Que sou só uma herdeira distante, sem provas. Mas por que não falar isso à polícia? Eu preciso de provas. E de confiança. Ela então abriu uma pasta, tirando de dentro dela uma cópia do testamento. Mas antes que pudesse entregar a ele, um homem de paletó escuro apareceu na praça. Parou do outro lado da rua, apenas observando. Elisa congelou. É um deles, sussurrou. José entendeu na hora que aquilo era mais sério do que parecia. Vambora daqui. Agora. Eles saíram pelos fundos da praça, andando rápido, e se esconderam atrás da antiga estação de trem desativada. Ali, Elisa explicou tudo em detalhes, como tinha sido criada longe dali, por segurança, como só agora retornava para cumprir a última vontade do pai, e como os próprios ex-sócios do pai estavam fazendo de tudo para encobrir o passado. E você quer mesmo ir até o fim com isso? Perguntou José. Eu preciso. A fazenda não é só terra. Tem gente lá dentro que trabalhou a vida toda. Tem histórias, vidas e injustiças enterradas naquele chão. E o que você espera de mim? Que dirija. Mas não só o carro. Que me ajude a chegar onde eu não posso sozinha. José hesitou. Ele era um homem simples, mas não era covarde. Você tá correndo risco, moça. E agora? Eu também tô. Ela apenas assentiu. É por isso que eu te escolhi. Naquela noite, ele deixou o filho com a avó e foi até a garagem. Tirou a lona da velha caminhonete, abasteceu até a tampa, e ficou olhando para o volante. Ele já tinha feito centenas de viagens na vida, mas nenhuma como essa. Porque agora, era uma estrada sem volta. A madrugada estava escura, com a lua escondida entre nuvens densas. A caminhonete de José Cláudio subia o caminho de terra que levava até a parte antiga da fazenda. Elisa vinha no banco ao lado, calada, com a expressão firme. Nas mãos, carregava a pasta com os documentos do testamento original, e uma carta escrita à mão pelo próprio pai, onde ele explicava seu desejo de dividir as terras com as famílias que ajudaram a erguer tudo. No dia anterior, Elisa tinha conseguido acesso a um cofre antigo, no cartório do centro, que ainda guardava cópias autenticadas do testamento. Isso mudava tudo. Agora, o jogo estava virando. Ao chegarem nos fundos da fazenda, entraram pelo antigo galpão dos tratores, onde ninguém passava mais. Era lá que Elisa havia marcado o encontro com o advogado da família, um senhor já idoso, mas íntegro, um dos poucos que ainda lembravam do seu pai com respeito. O advogado examinou os documentos e disse: "Isso é autêntico. E é mais do que suficiente para levar ao juiz. Mas, vocês estão prontos para enfrentar o que vem depois? Eles vão reagir." José encarou Elisa. "A gente só quer justiça. O que vier depois, a gente enfrenta." Mas antes que pudessem sair dali, o som de pneus e faróis invadindo o galpão iluminou tudo. 3 caminhonetes cercaram a entrada. Homens armados desceram. Entre eles, o mesmo que tinha aparecido na praça dias antes. Era Álvaro, o atual administrador da fazenda. Um homem frio, de sorriso cínico. "Olha só, a doninha resolveu voltar com um motorista herói", ele disse. Elisa se pôs na frente de José. "Eu tenho o testamento original. E vou levar isso para a justiça." Álvaro riu. "Não vai dar tempo, querida. Você nunca devia ter voltado." Mas antes que alguém se mexesse, um dos homens mais velhos entre os funcionários apareceu. Era seu Geraldo, o antigo vaqueiro, que ouvirá os boatos e viera conferir com os próprios olhos. "Ela é filha do Dr. Maurílio. E tem meu apoio. E de muita gente que ainda lembra o que essa terra já foi." Um a um,
outros moradores da fazenda começaram a surgir. Era como se uma rede silenciosa de apoio se levantasse. Gente simples, mas unida. E ali, sob os holofotes improvisados dos faróis, a verdade começou a falar mais alto. Álvaro hesitou. Quando percebeu que a maioria estava contra ele, recuou. Isso não vai ficar assim. Mas ficou. Porque no dia seguinte, com os documentos em mãos, Elisa e o advogado foram ao fórum. O juiz aceitou a abertura do processo e mandou bloquear temporariamente a administração da fazenda. José estava ao lado dela quando a notícia chegou. Acabou? Ele perguntou. Ainda não. Mas começou o fim do que nunca foi certo. Nos meses seguintes, Elisa assumiu o comando provisório da fazenda. José virou seu braço direito, não por interesse, mas por lealdade. Começaram a reformar as casas dos trabalhadores, abriram uma escolinha rural, reativaram os poços e as plantações. E numa tarde de domingo, sob a sombra da mangueira no terreiro, José viu Elisa sentada com Gabriel no colo, contando histórias para ele, enquanto ria. Era como se finalmente tivesse encontrado o que nem sabia que procurava. Ela olhou para ele e disse: "Meu pai dizia que a terra só vale quando faz brotar algo bom. E eu acho que a gente brotou." José sorriu. Pela primeira vez em muito tempo, sentia que tinha onde ficar. E mais do que isso, com quem ficar. Porque às vezes, um simples frete é só o começo de uma viagem que muda tudo.